contrário, só o braço para trás de mim. Isso o tempo todo? Você tem que ficar. Olá, pessoal. Vamos chegando. Eunice, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Tá me ouvindo bem aí, Eunice? Ajuda a gente a definir isso aí. Tá me ouvindo bem? Ah, Isabelle! Isabelle, tá ouvindo bem, hein, Isabelle? Oi. Acho que eles não estão ouvindo, não. Ah, obrigado, Eunice. Seja bem-vinda, viu, querido? Vai ser um dia bem especial hoje. Vamos estar falando sobre expressividade, comunicação. Oi, Belle. Seja bem-vinda. Semana passada nós fizemos uma introdução geral desses 8 encontros que nós vamos ter daqui para frente, falando sobre relacionamentos, né? O objetivo nosso é passar para vocês o máximo de informações, de conhecimento, de experiências nossas com relação ao desenvolvimento dos relacionamentos. E nós vamos tratar de 8 áreas do relacionamento, tá? Vamos falar sobre expressividade, resiliência, proatividade, sinergia, afetividade, vida financeira. Vamos falar sobre empatia. Então essas 8 áreas nós vamos trabalhar com vocês aqui, fazendo esse compartilhar de conteúdo, de informação. E hoje temos novidade, fica até o final aí que tem muita novidade. Temos 2 presentes para vocês hoje no final dessa live, tá? Fica ligado aí que tem 2 presentes, nós estamos com muita coisa boa para poder distribuir para vocês aí. Então tem 2 presentes especiais que vocês vão receber da gente, tá? E vamos através desses presentes aí estreitar ainda mais o nosso relacionamento aqui com esse conteúdo pelo WhatsApp, né? Muitas e muitas pessoas que estão entrando, que estão assistindo depois, a gente está deixando gravado. Você vai poder acompanhar as gravações, né, depois. Mas agora é a hora de você estar aqui, participar, enviar perguntas, tá? E outra coisa, nós temos o WhatsApp, que vai ser uma ferramenta que nós vamos utilizar bastante daqui para frente. Depois eu vou falar com vocês como que vai acontecer isso. E temos o Instagram da Sandra. Depois vocês entram lá no Instagram da Sandra. Tá? Como é que é seu Instagram lá, Sandra? Sandra Lu Marques. Inclusive eu deixei uma mensagem sobre gratidão. Algumas pessoas viram e gostaram, que tá show demais. Entra lá, curte, compartilha e seja abençoado. Isso mesmo. Sandra Lu Marques. Sandra Lu Marques. Entra lá no Instagram dela. Lá na bios dela, depois a gente vai colocar o link para você poder acessar a conta do YouTube, onde nós vamos deixar as lives que nós estamos fazendo gravadas, nós vamos subir lá para o YouTube. Porque lá vai ficar à vontade, você pode acessar quando quiser, quantas vezes quiser. E aproveita e dá uma curtida lá, acompanha o canal da Sandra no YouTube, tá? Então vai ser muito legal vocês estarem envolvidos lá neste propósito com a gente, ok? Muito bem, nós estamos aí nesse desafio dessas 8 semanas e eu vou anotar aqui quem são os corajosos, quem vão ser os guerreiros e guerreiras que estarão até o final dessa jornada de 8 semanas aqui compartilhando conteúdo. Por que nós estamos fazendo uma por semana? Vocês vão entender ao longo do conteúdo que a gente vai apresentar hoje, porque além de a gente passar o conteúdo, nós vamos passar para vocês também algumas tarefas para vocês fazerem. Então vocês têm uma semana
para poder ter vivências a respeito de tudo que a gente for falando. Então tem uma semana para colocar em prática. Não adianta a gente somente ouvir conteúdo, não adianta somente a gente estar recebendo informações se não colocamos em prática. Né? A prática leva à perfeição. A prática leva à perfeição, perfeito. E a gente aprende também na palavra que se nós somente ouvirmos e nós não formos praticantes, nós estaremos construindo a nossa casa sobre a areia. E o objetivo nosso é construir com sólidos fundamentos, né? Com alicerces bem fundados, porque todo o conteúdo que a gente vai passar, você vai sentir que tem um foco mais voltado para casal, para família, mas eu quero já te adiantar, tudo que você vai ouvir aqui, se você aplicar em qualquer dos seus relacionamentos, no dia a dia, no ambiente de trabalho, você vai obter melhores resultados nos seus relacionamentos. Pode acreditar nisso. Tá? Vivemos um tempo onde é desafiador nós nos relacionarmos. O ano passado, 2018, 2019, nós tivemos aí muitos e muitos conflitos familiares por causa das eleições. Tinha um conflito muito grande, as pessoas falavam, se você vai votar no candidato X, se você vota no candidato Y, significa que você é isso ou você é aquilo. E nós percebemos que muitas famílias ficaram rachadas, muitas amizades acabaram, muitos relacionamentos foram, assim, realmente acabaram, foram bloqueados, né? Relacionamentos de muitos e muitos anos acabaram por causa de divisões políticas e porque muitas vezes nós não soubemos desenvolver melhor os nossos relacionamentos. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar como que a gente consegue, através de uma boa comunicação, através da boa expressão das nossas emoções, daquilo que a gente quer transmitir para as pessoas, como que a gente faz para melhorar os nossos relacionamentos, né? É verdade. Antes de dar continuidade, eu gostaria de falar para vocês que hoje nós iremos falar sobre expressividade. Quem é que acha que a gente... quem é que acha que nesse tempo de quarentena a comunicação ela tem se tornado difícil? Vocês estão entendendo e compreendendo que nesse tempo de quarentena, de coronavírus, tem sido difícil comunicar? Quem é que acha? Compartilhem aí com a gente. Realmente é um tempo desafiador a questão de relacionar, porque estamos num ambiente diferente, né? Estamos num momento de estresse, nós estamos num tempo de muitas dificuldades, enfrentando coisas que a maioria de nós nunca experimentou na vida. E agora fazendo isso dentro de casa, passando muito tempo junto, aqueles que estão, até quem não está ficando dentro de casa, também está sentindo as dificuldades. Por quê? Porque ele está na rua, as ruas vazias, chega em casa, todo mundo com receio de como que a pessoa está entrando em casa, se está trazendo algo para dentro de casa, ou uma contaminação, ou não. E tem outro fator muito complicado nesses dias, porque às vezes as pessoas começam a ter um preconceito. Um preconceito. Se alguém, por qualquer motivo, espirra em algum lugar, ou tosse, até por um efeito psicológico. Quando você entra em alguns lugares que tem um grupo de pessoas, parece que a garganta até coça, por causa de um efeito psicológico, para você poder tossir, e as pessoas olham e começa um preconceito, começa uma discriminação. Tudo isso são desafios desse tempo. Tá? E a gente falando hoje sobre expressividade, e agora já de fato entrando mesmo no assunto que a gente vai tratar aqui hoje, eu quero mesmo com vocês assim trazer realmente conteúdo e vamos trazer para você também
algumas perguntas, alguns questionamentos e atividades para você fazer. Antes de você falar, a questão da comunicação, as pessoas e pesquisas que foram feitas apontam para as mulheres, que as mulheres elas falam muito. Vocês concordam comigo que as mulheres elas falam muito mais do que os homens? Vocês entendem isso e concordam com essa afirmação? Será que nós falamos mais do que os homens? Algumas pesquisas apontam que as mulheres falam mais de 20 mil palavras por dia, enquanto os homens falam 7 mil. Então, é uma diferença muito grande. Será que realmente é verdade, Jairo? Não sei, eu acho que sim, apesar que aqui eu falo até bastante, né? É verdade. Aqui a competição em casa é boa. É verdade. Aqui, eu acredito que a coisa deve ser o contrário, né, Jairo? Não sei. Eu acho que é. Depende do dia. Então, faça essa pergunta aí para o seu cônjuge ou com a pessoa que está ao seu redor. Será que as mulheres falam mais do que os homens ou os homens falam mais do que as mulheres? A Isabela está falando ali que sim, né, Bela? Pois é. E o que a gente vê é que no meio de tantas coisas que são faladas no dia a dia, nós temos várias formas de comunicar. Porque a expressão e a comunicação, ela não se dá apenas pelas palavras que nós proferimos, mas ela tem a ver com a nossa expressão corporal, com o nosso tom de voz, tem a ver com a nossa emoção naquele momento. Então, um conjunto de informações que precisam ser observadas e lidas no momento em que nós estamos expressando e estamos comunicando com as pessoas. Então, a expressividade ela é essa manifestação geral de sentimentos, de emoções, através do corpo, do tom de voz, e buscando sempre alcançar um relacionamento e uma comunicação mais eficaz com a outra pessoa. E além disso, nós temos os canais onde nós vamos utilizar e vamos fluir através da comunicação. Seja a nossa fala, seja o nosso corpo se mexendo, se expressando, expressões de raiva, de espanto, de alegria. São várias expressões que acompanham aquilo que a gente fala e que vão trazer uma informação a mais. É importante, durante a expressão, a comunicação, haver o quê? Uma observação. E para isso, eu quero fazer uma comparação com você a respeito de nós estamos aqui transmitindo uma live, nós estamos falando pela internet e a conexão está boa. A nossa conexão está fluindo. Eu consigo falar, vocês conseguem me ouvir, vocês estão escrevendo os seus comentários, as suas participações, e nós estamos aqui comentando, e o canal está fluindo. Vocês conseguem receber. E aí vem através dos gestos, das expressões, e agora o que a gente pergunta é, como está essa conexão? Será que a nossa conexão um com o outro, na hora de conversar, na hora de comunicar, de se expressar, ela está bem ou existem interferências nessa comunicação? Existem ruídos nessa comunicação. Tem uma pesquisa, ou algumas pesquisas que falam, né, sobre a influência das expressões corporais e das palavras. Cerca de 7 a 8% das palavras é o que participa na transmissão de mensagem. Mas a expressão facial e a expressão corporal, elas compõem aí cerca de 80 a 90% do que a gente comunica está relacionado com a maneira como que a gente expressa corporal e facialmente as nossas aquilo que a gente quer comunicar com o outro. As nossas expressões faciais, corporais e a maneira como que a gente está presente, o nosso corpo fala, isso compõe mais de 80% a 90% da comunicação. Isso é muito. Se você considerar que somente o que é falado está dentro de 7 a 8, 9% do que é transmitido de informação, você pensa o seguinte, será que o que está faltando na minha comunicação no dia a dia,
Será que o que está dificultando é entender o que o outro fala? Ou será que o que está faltando para o outro entender o que eu falo não é exatamente eu observar esses outros pontos de referência das minhas expressões? E é importante, Jair, essa questão da observação, porque às vezes a gente quer comunicar, mas o outro está num momento tenso, num momento de pânico, num momento de dificuldade, e aquilo que você falar, as palavras que você disser ali, não vai valer de nada. Elas vão ser jogadas ao vento, porque a pessoa, ela não está ali com você, ela não está naquele momento ali. Ela está em outro momento, às vezes ela está preocupada com alguma coisa, às vezes o marido chega e quer tomar um banho, descansar um pouco, e aí você quer falar naquele momento, você quer falar sobre seu filho, você quer falar sobre a sua família, você quer falar tantas coisas com ele naquele momento, e naquele momento ali ele não está para te ouvir. Então você vai falar e não vai adiantar de nada naquele momento ali. Então é importante você procurar o momento certo para poder você falar. Sim, e a gente percebe que dentro dessa observação de momento, nós temos um conjunto de coisas a serem observadas. Porque quando você vai comunicar algo, você tem que observar o ambiente, o tom de voz, o momento ideal e as formas de expressar aquilo. Eu vou contar uma história engraçada para vocês. Eu tive uma vez, a gente estava fazendo um trabalho numa ONG que a gente tinha lá em Nova Lima, e estava eu e um amigo, o Sebastião. Pensa uma pessoa tranquila, calma, um doce de pessoa. E eu estava do lado de fora pintando o chão, e ele estava do lado de dentro removendo alguns forros. E de repente ele lá de dentro ele fala assim: "Ô Jairo, vem aqui fazendo um favor." Aí eu estava lá fora, escutei ele falando desse tom de voz, eu falei assim: "Só um minutinho que daqui a pouco eu chego aí." Aí ele, com esse mesmo tom de voz, ele falou assim: "Ô Jairo, mas eu queria que você viesse agora. Eu estou com um pouquinho de urgência que você venha aqui." Aí eu larguei o que eu estava fazendo, e a hora que eu chego lá dentro, ele estava de pendurado no andaime. Ele estava segurando com os braços no andaime, quase caindo no chão. Aí eu pensei assim, como que numa situação de perigo, de urgência, de necessidade, ele comunica com tanta tranquilidade, com tanta paciência, com tanta doçura. Eu creio que não era o momento de se comunicar daquela forma. Foi uma situação engraçada, depois a gente riu, eu fui lá, ajudei ele a descer, mas a gente ficou rindo porque era o momento de se gritar: "Ó, corre aqui, me socorre, me ajude", né? Então, quando você observa o momento, o ambiente, você vai se expressar de acordo com o que aquele ambiente, de acordo com aquele momento exige de você. Então existe momentos em que a sua expressividade ela tem que ser adequada àquele momento. É verdade. O momento ideal, né, que ele acabou de falar aqui, na verdade falou do tom de voz. E o momento ideal, o momento em que você vai, naquele momento tranquilo, ele expressou daquela forma. Naquele momento agitado, desculpa, ele expressou daquela forma tranquila. E agora, num momento de estresse, no momento que ele estava vivendo ali, ele deveria ter gritado, ele deveria ter pedido socorro, né? Então, é importante observar esse momento ideal. Nós estávamos fazendo uma palestra uma vez na igreja e aconteceu uma situação muito terrível que a chave da igreja ela quebrou dentro da fechadura. E nesse momento o que aconteceu? Rolou o estresse. Começamos a ficar estressados, mas assim, contidos, né, tentando resolver o problema. E ali naquele momento a gente quer falar alguma coisa, não é verdade? Às vezes a gente quer naquele momento falar, só que a gente não pode falar
algumas coisas, às vezes, que vai deixar o outro ainda mais agitado, vai deixar o outro mais tenso. Então, é importante você saber qual que é o momento certo para você poder falar, qual que é o momento ideal para você poder comunicar aquilo que você gostaria. Às vezes você está tensa e você precisa de comunicar. Então, você vai procurar o momento ideal. Né? E a forma de expressão, deixa eu continuar aqui, porque a forma de expressão é importante você falar no tom de voz adequado, não gritando, não falando com o corpo, porque o corpo fala, você devia ter feito dessa forma, você não podia ter enfiado essa chave aí desse jeito, e agora aconteceu isso. Está todo mundo chegando. Está todo mundo chegando, e agora? Então, naquele momento que todo mundo estava chegando, as pessoas começaram a ficar do lado de fora e nós lá tentando resolver o problema. Mas graças a Deus foi muito bom, conseguimos o chaveiro, trocamos a chave, entramos, fizemos a palestra, foi uma bênção, os casais foram abençoados e foi maravilhoso. Mas aquele momento de tensão fez com que tudo que estava contribuindo com que tudo fosse ruim. Mas a gente conseguiu naquele momento ter uma inteligência emocional, ter um controle, um domínio próprio para poder resolver aquela situação. Então é importante a gente usar a forma de expressão adequada para poder resolver conflitos. E o momento era um momento muito tenso porque nós estávamos responsáveis por aquela palestra, chegamos mais de 1h30 mais cedo, chegamos bem mais cedo para preparar tudo. E foi um dia muito tenso, realmente aconteceram eventualidades que era um sábado, no final da tarde, como que eu ia arrumar um chaveiro aquela hora, e as coisas ficaram muito tensas. E aí, analisando esse exemplo, a gente vai ter um ambiente tenso, de muito nervosismo, nós temos ali um momento de estresse, porque havia um compromisso a ser cumprido. E o que a gente tinha que observar? Que nos momentos de estresse, no momento de tensão igual a gente tinha, todo tipo de cuidado, todo tipo de atenção que a gente desse para a nossa comunicação e a forma de expressar ia ser assim crucial. Imagina você, nós tínhamos mais de 30 casais chegando naquele dia lá, e eu precisava de estar inteiro para relacionar com esses casais, eu tinha que estar comunicando com eles tudo que estava acontecendo. E depois de toda essa tensão, de todo esse estresse, nós entramos para dentro do auditório da igreja para fazer essa palestra. Foi uma bênção, mas pensa você, nós entramos exatamente na hora que estava marcado para começar. A gente entrou. Então tudo que tinha que ser preparado com 1h, 1h30, nós fizemos com 15 minutos. Então são momentos de tensão, de estresse. E aí você pensa também dentro da sua casa, dentro dos seus relacionamentos. Você chega em casa, você tem situações adversas, são filhos, são parentes, são situações que vão trazer um ambiente mais tenso. E você precisa discutir um assunto delicado com a sua esposa, com o seu marido. E ali você precisa o quê? Criar o ambiente adequado. Você precisa, no ambiente onde as coisas estão tensas, ter a expressão corporal e de vocalização correta, o tom de voz, a velocidade que você fala, a calma, a respiração, tudo isso tem que ser pensado. Agora, é muito interessante e a gente tem que pensar nisso, porque essas coisas não acontecem simplesmente porque eu falei e acontece. Não, são exercícios diários. São treinamentos. É no dia a dia, nas pequenas coisas que acontecem no dia a dia, que nós vamos observando as coisas e vamos criando um ambiente de comunicação e expressão adequados. Não adianta a gente querer já ter grandes resultados no que diz respeito a uma mudança de comportamento, uma adequação de comportamento. A gente só consegue adequar comportamentos e melhorar, principalmente no quesito comunicação, se a gente for em pequenas doses todos os dias. Mas qual que é o diferencial de tudo isso? É quando você tem a consciência e a intenção.
A intenção e a consciência e a informação vão fazendo com que os resultados cheguem. Então, para você anotar isso, se você estiver anotando, precisamos de quê? Ambiente adequado, tom de voz, momento ideal e formas de expressão. Tá? Sempre pensar nesses 4 pontos para que a sua expressividade, a sua comunicação, ela possa ser eficiente. Mais à frente nós vamos falar um pouco mais sobre conflitos que podem surgir nas comunicações e nos relacionamentos, nas conversas, mas por enquanto eu quero que vocês pensem nisso, tá? A melhorar a nossa expressividade, melhorar nossas conversas, precisa sempre ser criado ambientes, preocupado com o tom de voz, preocupar com o momento ideal e as formas de expressão. Por isso que eu quis usar aquele exemplo primeiro lá do nosso amigo Sebastião, porque era o momento para se usar um tipo de expressão completamente diferente que ele usou. Era um momento de socorro, é um momento de perigo. Ele podia se machucar, ele podia quebrar uma perna, um braço, e ele foi assim numa tranquilidade muito grande. Ou seja, nos momentos de estresse, é aí que nós temos que ter tranquilidade. Momento de socorro, obviamente que a gente também tem que pensar na maneira de se expressar corretamente. Existem expressões que nós usamos no dia a dia que precisam ser cuidadas. Aquilo que você fala, palavras que você usa. Às vezes nós dizemos coisas que criam um ambiente desagradável, um ambiente de agressividade, acusações, tom de voz exagerado. Tudo isso satura e desgasta os relacionamentos. Quando a gente pensa, por exemplo, em que você precisa de tratar uma situação difícil, você vai conversar com uma pessoa que tem um temperamento muito difícil, você precisa conversar com uma pessoa que, de repente, ela, só de você pensar em ter que conversar com aquela pessoa, determinado assunto, você já tem aquele frio na barriga, você já tem aquele sentimento de que as coisas vão ser difíceis. Então você primeiramente precisa pensar no que você vai falar, no tom de voz, porque a forma faz toda a diferença. As palavras que você vai usar faz toda a diferença. E a grande e difícil tarefa que a gente tem no dia a dia é lembrar o que eu não devo dizer. O que eu não devo dizer em determinados momentos. Esse é o grande desafio nosso. Tem um texto da Bíblia que fala que a nossa boca fala do que está cheio no nosso coração. Então é muito importante a gente estar cuidando da nossa alma, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, antes de qualquer conversa, antes de qualquer encontro, de qualquer embate, principalmente naqueles que são mais desafiadores. Encher os nossos corações, né, com palavras de bênção, palavras de Deus, comer daquilo que é bom, comer coisas boas, né? Alimentar a nossa alma, para que possa sair da nossa boca coisas também boas. Né? Exatamente. Ouvir e escutar. Ouvir e escutar. Quem acha que ouvir é a mesma coisa de escutar? Não é a mesma coisa que escutar. Ouvir significa eu ter recebido a informação, ou seja, perceber a existência de um som. Então tem um som, eu escutei, eu ouvi aquele som. Agora, escutar significa ter atenção ao som e atribuir a ele um significado. Um bebê chorou. Você ouviu o choro. Ou o bebê chorou, você escutou o choro. Então, se o bebê chorou e você ouviu o choro, tadinho do bebê, né? Tá lá chorando até agora. Agora, se você escutou o choro do bebê, você foi lá e atendeu aquilo que ele precisava de você. Então, ouvir e escutar tem uma grande diferença. A palavra de Deus fala assim, ó, não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então, é importante você ouvir e atender aquele pedido que está ali dentro do contexto. Né? A forma de ouvir, né? E esse escutar, de dar atenção, de perceber, de entender, de dar uma resposta de forma sábia, de refletir naquilo que você ouve,
a gente quer sempre dar respostas. As pessoas chegam com questões, chegam com problemas, às vezes chegam com a gente, diante da gente até com uma situação mais agressiva, mais dura, mais forte, e nós temos a necessidade de dar respostas, e às vezes a gente não avalia muito bem o que vai dizer, às vezes a gente fala com rispidez, e nós temos que evitar uma lei da física que chama ação e reação. Nós temos que evitar a ação e reação. Nós não podemos reagir na mesma medida de que nós somos provocados. Nós devemos sempre ter um amortecedor em nós daquilo que nós recebemos. Para isso é necessário muitas vezes a gente ouvir, processar aquilo que nós ouvimos para depois a gente ter uma reação. A resposta de ímpeto, a resposta rápida, que não pensa, que não pondera exatamente aquilo que precisa responder, acontece que você vai acabar respondendo o que não deveria responder. Você vai acabar sendo agressivo, falando de maneira ríspida. Então é muito importante esse saber escutar, como a Sandra falou, e a nossa resposta, ela tem que sempre ter um amortecedor de impacto daquilo que vai chegando. Mas como eu disse, não é algo que você consegue resolver da noite para o dia. É um exercício que você vai treinando dia após dia nas pequenas ações. Para isso... Antes de você falar, já pode falar. A questão dele falar aqui da reflexão. Muitas vezes a gente... quando a gente às vezes está com o emocional alterado, alguma coisa aconteceu, alguma situação, e que a pessoa, na hora que fala, você já fala de imediato, responde de imediato. Então é extremamente importante você refletir naquilo que você está ouvindo. É difícil de você fazer esse exercício quando você está no meio do contexto, no meio da situação que você está ali ouvindo, tentando ouvir. Quando você está com os ânimos alterados. Então você ouvir naquele momento é desafiador. E você refletir naquele momento não é fácil, mas é benéfico. Dá um resultado muito maravilhoso. Então é importante essa reflexão, não somente a refletir, você observar aquilo, observar o ambiente, observar o tom de voz que a pessoa está, observar a expressão corporal que ela está ali falando com você, e você tentar ler a pessoa, tentar ler o outro. Isso é importante na comunicação, porque aí você vai agir de forma que você vai ser empático com ele, você vai conseguir entender o que ele está passando para você. Porque muitas vezes, o que acontece na nossa comunicação? Acontece muitas vezes conflitos porque a gente não consegue entender o que o outro está dizendo. Não sei se você é dessa forma, mas muitas vezes aqui com a gente, parece que a gente está falando línguas diferentes. Então, é importante essa reflexão, é importante você perceber o outro, saber o que está acontecendo, qual que é o contexto, o que está acontecendo que ele está falando comigo dessa forma. Ele não é desse jeito, por que ele está desse jeito? Então é importante isso, é importante a gente observar esse contexto todo e agir de acordo com esse momento, né, com reflexões. E importante saber também, concluindo esse momento que a gente está falando aqui, é que todo esse desenvolvimento da comunicação e dos relacionamentos como eu sempre digo e vou repetir, é um trabalho de todos os dias. Você ter a consciência, você ter essa responsabilidade de aos poucos se moldando e trabalhando nisso. Porque a comunicação, ela é chave de tudo. Uma das coisas que nos diferencia de todos os animais que existem é a maneira como que nós podemos comunicar e falar. Como que nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, podemos, né, agir de forma tão falha num dos principais quesitos que nos diferenciam
dos animais. Eu não creio que nós somos animais, nós somos seres humanos, que é exatamente a nossa capacidade de falar, de comunicar, de expressar e de conduzir os nossos relacionamentos. Outro ponto extremamente importante para que a gente tenha uma boa comunicação é nós termos um bom autoconhecimento. Você se conhece bem? Você conhece bem as suas emoções? Você reconhece bem os seus padrões emocionais? Você consegue identificar os seus sentimentos? Você consegue identificar e conhecer os seus próprios padrões emocionais? Porque quando nós não temos um bom autoconhecimento, nós deparamos com algumas dores. Como, por exemplo, eu nunca sou bem compreendido. As pessoas nunca me entendem direito. Eu não consigo fazer com que as pessoas me compreendam. Eu repito tantas vezes essas coisas aqui na minha casa, as pessoas não estão me entendendo. Eu não sei o que acontece. Qual o problema que eu tenho aqui dentro da minha casa? A mesma queixa é do outro lado. Fulano fala, a gente não sabe o que ele está querendo dizer. E isso é resultado muitas vezes do quê? Do nosso pouco autoconhecimento. Nós às vezes não sabemos identificar nossos padrões emocionais. Nós não sabemos definir as nossas relações. E aí a nossa emoção alterada e todos esses impactos que acontecem no dia a dia, eles simplesmente vão desencadeando ações e reações que às vezes são incontroladas e vão realmente complicar a comunicação. E aquele efeito de ação e reação. Segundo ponto extremamente importante para a gente melhorar a nossa comunicação e expressividade é a gente conhecer o outro. No dia a dia, no relacionamento, eu com a Sandra dentro de casa, você com seus filhos, com seu esposo, com as pessoas da sua convivência, com as pessoas do meio onde você trabalha. Você conhecer as pessoas, perceber os padrões emocionais e de reação que as pessoas têm ao seu redor, vão ser diferencial na hora de você conversar. Você percebe que uma pessoa ela tem um comportamento muito explosivo, uma pessoa muito determinante, uma pessoa que tudo é muito objetivo, tudo é muito rápido, não gosta de muito detalhe nas coisas. Então a maneira de você comunicar com ela as coisas vai fazer toda a diferença se você falar de uma forma que ela entende. Tem pessoas que são mais analíticas, que gostam de mínimos detalhes. Então se você não enriquecer ela de detalhes quando você vai falar, você vai encontrar obstáculos. Por exemplo, a Sandra é muito determinante, a Sandra tem um comportamento muito determinante, muito resolvido, muito objetivo, muito prático. Então, a minha comunicação com ela não precisa ser cheia de detalhes. Eu vou muito direto no ponto e os detalhes que ela precisa, ela vai me perguntar. As dúvidas que ela tem, ela vai me perguntar. Eu já sou uma pessoa que sou mais analítico. Então eu tenho essa demanda de mais informação, de mais riqueza de detalhes, que as coisas cheguem para mim com mais precisão. Então quando nós percebemos essa maneira, esse comportamento um do outro, facilita a comunicação. Eu consigo transmitir na linguagem que a Sandra entende e ela transmite na linguagem que eu entendo. E isso é o quê? É conhecer o outro. É você saber, por exemplo, os momentos do dia a dia que acontece com o outro. A gente fala muito sobre a questão dos períodos de TPM que as mulheres passam. E a gente ali, o homem, muitas vezes tem dificuldade de lidar com isso. Eu falo que antes de eu me casar com a Sandra, eu já sabia quando ela estava na TPM. Porque eu sabia da alteração de humor dela e eu tentava ser empático ao máximo e trazer uma comunicação mais ponderada. Mas nem tudo na vida são hormônios. Muitas coisas são problemas relacionais que precisam ser conversados. O importante é a gente, muitas vezes, falar também. Porque muitas vezes a gente quer o quê? Que o esposo, que o outro que está ao nosso redor, que ele adivinhe as coisas que estão acontecendo com a gente. Então, é a questão de falar o que está acontecendo, de expressar o seu sentimento, de sentar a dois, de conversar, de mostrar um para o outro
as coisas que estão acontecendo, o que você sente em relação às coisas. Isso é importante. Na tal da DR, né, meu bem? Então é importante você colocar ali, se expressar, mostrar para o outro o que está acontecendo, o que está se passando com você. E tudo isso vai demandar o quê? Qualidade de tempo nos seus relacionamentos. Gaste tempo conversando, gaste tempo ouvindo. Porque eu sempre penso o seguinte: quanto mais você gasta tempo ouvindo e conversando, quanto mais você gasta tempo discutindo a relação, quanto mais vezes você faz isso, menos vezes você vai precisar de gastar longo tempo para isso. Ou seja, vai acumulando coisas, aí quando vai discutir a relação, passou do momento, já acumulou outras coisas que precisam ser resolvidas e vai arranhar, vai dar conflito. Ou seja, o autoconhecimento e o mútuo conhecimento são imprescindíveis para uma boa comunicação, para uma boa expressividade, porque pelo tom de voz da Sandra eu já percebo como que as coisas estão. Pela maneira dela me responder alguma coisa, às vezes só de olhar, eu já sei mais ou menos como que as coisas estão acontecendo. Se eu estiver quietinha, né, meu bem? Exatamente. Às vezes eu estou quietinho, estou na minha, e ele começa: o que está acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo. Exatamente. Ah, não tem nada não. A gente tem mania de falar assim: o que está acontecendo? Nada não. Olha como que a expressão é tão forte, porque lembra quando você namorava? Quando você estava interessado numa pessoa, só de você, na troca de olhares, você transmitia uma comunicação de interesse ou não com outra pessoa. A gente que é de um tempo mais passado, os nossos pais olhavam para a gente já entendia a mensagem. O que significa isso? Expressão. Os olhos falam. Às vezes um simples olhar fala muito mais do que se você discorrer um discurso. Nós temos que ter atenção para isso. Nós temos que ter esse cuidado. Então, às vezes um simples olhar, às vezes uma expressão facial machuca muito mais do que às vezes a pessoa até apanhar mesmo, né? Até a pessoa tomar um couro. Eu lembro quando eu era criança e meu pai, às vezes a gente fazia alguma coisa e ele simplesmente olhava pra gente e falava assim: ó, o chicote tá atrás da porta. E aí, só dele falar isso, a gente já ficava assim, né, apavorado. E simplesmente a questão do falar, não precisava nem dele fazer nada. Então, assim, às vezes, até a expressão corporal dele, a gente já tinha medo, antes mesmo que as coisas acontecessem. Então, é importante observar isso, a questão da expressão corporal. E só para completar aqui, não sei se o Jário já vai completar sobre essa parte, a questão de escutar, vamos frisar mais uma vez isso, escutar o outro, é você ter totalmente, dar a qualidade de tempo, aquele momento ali. Aqui em casa agora a gente está conseguindo. Eu falo assim: Jário, combinado. Nós combinamos no momento de sentar à mesa, a gente não usar o celular. Então, assim, é um treino, tem sido difícil. Não é fácil, não. Todos os dias a gente sempre fala: olha, o combinado, vamos fazer isso. E assim, até às vezes a gente que combinou, a gente costuma não fazer. Então, assim, mas a partir do momento que você vai treinando, você vai conseguindo fazer. Então, se a gente consegue, vocês também conseguem. Claro, é um exercício. E eu quero, assim, essa etapa agora, que eu quero entrar num outro assunto assim, muito interessante com vocês, mas eu quero fechar essa parte agora da seguinte forma. Aquilo que a gente fala não se perde. Tem um texto na Bíblia que fala assim que a palavra de Deus ela não volta vazia, ela cumpre um propósito antes dela voltar. A nossa palavra também ela não é vazia. A lei da física, da química, a lei de Lavoisier na química, ela diz que na natureza nada se perde, tudo se transforma. E eu creio também que a nossa palavra, ela, quando emitida, ela surte um efeito na vida das pessoas que ouvem. Então, quando você fala algo que é bom, que é agradável, que é favorável, surte um efeito bom.
Quando você fala coisas negativas, desagradáveis, desnecessárias, também vai surtir um efeito negativo. Então é muito importante você pensar que aquilo que você fala continua produzindo efeito na vida das pessoas e na sua vida, mesmo depois do silêncio. É muito importante você perceber isso e saber que as palavras não perdem o efeito de uma hora para outra, tá? Não perde. Eu quero agora te chamar para duas coisas muito importantes antes de eu entrar na parte final da nossa live. Nós hoje temos 2 presentes para você. Quando você vai lá na nossa bio, lá na bios do meu Instagram, lá tem 2 links. O primeiro link, você vai ter exercícios para você fazer com o seu cônjuge, com o seu namorado, com o seu companheiro, seu noivo. Tem exercícios para você fazer lá. Você vai clicar, vai abrir para você lá um exercício, um PDF com exercício para você colocar em prática coisas que nós estamos falando lá. Tá? Vocês acharam que era só assistir a live aqui? Não, tem serviço para vocês fazer, tem trabalho. A gente entende que a prática é que vai fazer a diferença. Então você vai lá na minha bios agora, ou então daqui a pouquinho, a hora que acabar a live, clica, vai ficar lá e tem esse exercício. Você pode baixar, pode compartilhar para quem você quiser, do jeito que você quiser. E a segunda, que eu disse que são 2 presentes para hoje, né? O segundo presente é o seguinte, tem um outro link lá, que é um grupo de WhatsApp que nós estamos criando, e você vai poder entrar nesse grupo. Só você pegar o link e clicar. Quando nós tivermos 20, olha só, nós tivermos 20 casais nesse grupo, e a gente vai fechar esse grupo VIP e eu vou distribuir muito conteúdo para vocês ali nesse grupo. Não precisa pagar, não tem custo, é de graça, tá? Eu quero derramar sobre vocês muito daquilo que nós temos recebido. Nós queremos transbordar na vida de vocês. Então, você vai lá, você clica no link e entra no grupo. Aí você pode falar assim, Jário, mas eu sou solteiro. Não tem problema. Você vai entrar e depois eu vou fazer uma seleção de quem é solteiro e cria um grupo só para os solteiros. As meninas a Sandra vai cuidar e os meninos deixa comigo que nós vamos ter um trabalho pela frente. Mas clica lá, são 2 links. O exercício para vocês fazer. Obrigado, Luiz, postou aí o link dos exercícios. Show de bola, garoto. Obrigado, viu? E o link do WhatsApp. Entra, quando nós tivermos 20 casais, nós vamos começar a fechar o grupo e começar a distribuir conteúdo para vocês lá, tá? E quem for solteiro e entrar no grupo, não tem problema. Tem coisa para vocês lá, ok? E nessa parte final agora, eu quero tocar num assunto assim muito interessante que se chama comunicação não violenta. O que é comunicação não violenta? É um estudo que foi sistematizado por um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. E essa comunicação não violenta, ela foi estudada, trabalhada e foi sistematizada com o objetivo de resolver conflitos. Ela é criada e utilizada em muitos lugares do mundo para a resolução de conflitos. E chama comunicação não violenta por quê? Por causa da violência como que a comunicação acontece. E acontece muito pela falta da empatia. E quando eu falo da empatia, eu já estou tocando no assunto da nossa próxima live, que vai ser sábado que vem, que vai ser sobre empatia. Então a comunicação não violenta, ela visa, através da empatia, ou seja, saber se colocar no lugar do outro, você desenvolver uma comunicação não violenta, onde você consegue resolver conflitos. Ela não tem o objetivo de não existir conflitos ou eliminar os conflitos, mas resolver os conflitos. A gente pode considerar, por exemplo, dentro da comunicação não violenta, alguns pactos. Por exemplo, eu e a Sandra... Nós temos o pacto de não dizer as palavras sempre, nunca, tudo e nada. Quer dizer, Jário, você nunca fez isso. Você nunca faz o que eu peço para você. Você sempre faz dessa forma. Você, tudo que você faz está errado. Então, quer dizer, ele não faz nada certo? Ele sempre faz errado? Então, a gente adotou essa regra, esse combinado de não usar essas palavras.
porque essas palavras elas são violentas, elas podem destruir. Você nunca fica em minha companhia. Quer dizer, você nunca me dá você atenção. nunca me dá atenção. Você sempre deixa a toalha na cama. Sempre. Então, assim, isso machuca a pessoa. Que ela fala assim, mas e as vezes que eu não deixei a toalha na cama? E as vezes que eu dei atenção para ela? Então, é importante a gente observar isso, para a gente não comunicar de forma violenta. Porque atrás de... Quando nós pensamos na comunicação não violenta, quando nós pensamos na forma de comunicar com o outro, a gente vai perceber que naquele momento em que nós somos atacados com uma fala agressiva, com uma fala dura, com uma palavra muito pesada, ou quando nós somos esse agente, ao momento em que nós somos receptores de uma comunicação violenta, agressiva, ou o momento em que nós somos esses emissores dessa comunicação essa comunicação agressiva, violenta. Então, o primeiro ponto que eu tenho que fazer é observar o momento em que as coisas estão acontecendo. É o momento das conversas desafiadoras. Quando eu que estou sofrendo o ataque de uma comunicação violenta, agressiva, eu tenho que observar aquele momento. E naquele momento que eu estou fazendo essa observação, qual que é o ponto-chave? Vai te gerar um sentimento, né? Eu preciso identificar os sentimentos que eu tenho e tentar observar e identificar os sentimentos que a outra pessoa está tendo naquele momento. Porque por trás de cada comportamento, como é que é, Sandra? Por trás de cada comportamento, de todo comportamento, existe uma necessidade. E por trás de todo ato violento? Por trás de todo ato violento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Por exemplo, a gente... vamos supor que o meu esposo, né, Jário, ele está viajando e a gente tem um filho, glória a Deus, em nome de Jesus em breve. O Jário está viajando tem 10 dias e o Jário chega em casa depois desses 10 dias. Só que 3 dias atrás foi aniversário do nosso filho. E o Jário não pôde estar, porque o Jário estava lá em São Paulo, estava fazendo palestra, e o Jário chegou aqui e já passou o aniversário do filho. Ele não conseguiu chegar a tempo. Só que lá no meu coração, ele tinha que ter vindo. Afinal, era o aniversário do nosso filho. Então, o Jário precisava de estar aqui, só que o Jário não veio. E aí, nesse momento que o Jário chegou, 2 dias depois... O Jário chegou e ele chegou antes de mim, eu estava no salão, o Jário chegou, colocou a mala na sala e tirou o sapato, tirou a meia e jogou as coisas, né, no lugar que não deixou espalhado pela sala. E eu cheguei, 10 dias de saudade, queria estar com ele, abraçá-lo e tudo, só que o que eu fiz? Ao invés de abraçá-lo, matar a saudade, eu fiz o quê? Por que você deixa essa mala aqui Por que você não colocou essa mala no quarto? Por que você deixou suas meias e seus sapatos espalhados pela casa? Então, o que nesse momento gerou? Foi uma necessidade minha. Qual que é a minha necessidade? Agora é a pergunta. Né? Se eu olhar de imediato, eu penso que a necessidade dela é o quê? É a organização das coisas da casa. Mas se eu parar para pensar mesmo, de verdade, ela está querendo comunicar comigo a um sentimento que ela tem anterior a isso, que foi o fato do aniversário do nosso filho ter acontecido e eu sequer ter comentado, falado qualquer coisa. Exatamente. Se eu uso da comunicação não violenta nessa hora e analiso o contexto com calma, eu vou perceber que ela não está simplesmente reclamando das coisas fora do lugar. Ela está preocupada com o quê? Porque eu não fui atencioso o suficiente para lembrar do aniversário do nosso filho e não tive a atitude correta no momento certo. Então, a minha posição é o quê? Sandra, você está chateada assim porque no dia que o aniversário do nosso filho eu não falei nada e não comentei nada? Quando eu falo isso, eu entendo o que está acontecendo, eu apresento o problema que eu já percebi, e aí nós temos uma outra forma de conduzir aquela situação. Tudo muda.
Porque É eu verdade. percebi o sentimento, eu percebi na observação o sentimento e depois eu percebi a necessidade que estava ligada àquele sentimento de quê? De raiva. Porque a raiva ela já vem junto com uma condenação, ela já vem junto com o julgamento. Ou seja, essas coisas estão fora do lugar. Essas coisas não estão no lugar correto. Mas existe uma outra coisa que não estava correta naquele contexto. Agora, depois disso vem o quê? Vem o pedido. Né? E qual que é o pedido dentro desse contexto? É quando eu me preocupo em ajudar com que o outro compreenda a minha necessidade. Então, a comunicação não violenta, ela vem apresentar para a gente um conceito de que eu preciso observar o momento, compreender o sentimento que está por trás daquela atitude, daquela ação, perceber a necessidade relacionada ao sentimento e oferecer agora uma última etapa que é um pedido que está relacionado ao quê? Fazer o outro compreender o que de fato está acontecendo. Qual que era a minha necessidade? A minha necessidade de me justificar acerca da minha ausência no aniversário do filho. Qual que era a necessidade que ela tinha? Da minha atenção. Exatamente. Da minha resposta. Então, percebe que a comunicação não violenta ela atende essa necessidade de resolver conflitos. O objetivo dela não é eliminar o conflito nem que ele não aconteça, mas é que ela possa ajudar na resolução de conflitos. Então, a comunicação não violenta ela vai apontar nessa direção. É óbvio que tem muito mais coisas sobre esse assunto e que no momento oportuno nós vamos falar. E na próxima semana, quando a gente estiver falando sobre empatia, a gente vai continuar falando um pouco sobre comunicação não violenta. Agora a gente está aqui no finalzinho dessa live, né? Eu quero agradecer assim de coração você que esteve até agora aqui, que participou, o Alessandro, a Simone, a Sheila, todo mundo que está aqui com a gente desde cedo. Carol, a Larissa que está aqui, a Carol, a Tati está aqui, a Dani, o Arley, que saudade, meu irmão. Um amigão das velhas lá de Sete Lagoas, saudade de você, viu, meu amigo? O Luiz Otávio, que gentileza esse garoto. Né? Temos aqui tantas pessoas que estão conosco, o Hudson. Gente, olha, agradeço de coração. Ana, Simone, gente, obrigado por vocês terem tido essa paciência com a gente hoje. Gleice, ei, pastora Gleice, Ilma, Sérgio. Ô Sérgio, seja bem-vindo, viu, queridão? Seja sempre bem-vindo. Giovana, Diego. Gente, olha, obrigado pela paciência de vocês com a gente, de ter nos ouvido até agora. A live está encerrando e eu queria saber de você agora. Vocês querem que a gente comece uma segunda live para que vocês possam fazer perguntas, tirar dúvidas, aprofundar um pouco mais daquilo que a gente falou aqui agora? Quem quiser que a gente faça pelo menos mais meia hora de live aí, a gente abre uma outra, tá acabando essa. Eu encerro essa com toda gratidão, Sandra. Sim, agradeço a todos. Peço a todos para compartilhar, se gostaram, né? E nós vamos continuar com os nossos encontros aos sábados. E é muito prazer para nós ter vocês aqui na nossa live. Isso. Não se esquece, os dois links estão lá na bios. O Luiz colocou aqui nos comentários também. WhatsApp, 20 casais, nós vamos começar a disparar conteúdo. E os exercícios. Se vocês quiserem agora, para a gente começar outra live, vocês têm 1 minuto para poder falar alguma coisa aí. Senão nós vamos encerrar. Já agradecemos de coração. Obrigado pelo carinho, pela paciência de vocês. E até sábado que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tá? Deus abençoe todos de coração. Tá? Vocês são 10 demais. Compartilhe isso para quem vocês acham que precisam. Baixe lá o conteúdo. Entra no grupo. Tem muito mais coisas que nós queremos compartilhar com vocês. Tá? E é isso. Até o nosso próximo encontro. Vai acabar a live aí agora. Tem aqui, ó, já o WhatsApp já falou que falta 24 segundos. Deixa eu ver aqui.
Opa, tá bom. Então tá, deixa eu ver aqui, tem Jário, diga todos os tópicos que você falou sobre comunicação não violenta. Vamos dizer lá na BIS, né? Na BIOS a gente vai falar e semana que vem vamos falar também sobre isso. Beijo, tchau, 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 tchau. Valeu, gente, obrigado, Tchau, gente, até obrigada. mais.